cada segundo sua vida passa mais rápido diante dos seus olhos, você vai morrer. Mas isso você já sabe. O problema é saber se o que ocupa sua mente realmente muda a sua vida. Manhãs agitadas, tardes de trabalho incessante e noites no automático. Uma pergunta séria: que diferença faz se Deus existe ou não? Você não tem ideia do quanto esse tema é um divisor de águas na sua vida. O ano é 1991, fim do governo de Gorbachev na União Soviética. Fim da União Soviética, fim do Muro de Berlim, fim da Cortina de Ferro. Você está em Leningrado, na verdade, São Petersburgo. O famoso cosmólogo russo Andrei Grib, ao ser questionado a respeito da intensa busca por Deus na Rússia logo após a queda do comunismo, ele afirma: em matemática chamamos isso de prova da contradição. Pode-se provar que algo é verdadeiro mostrando-se que o contrário daquilo é falso. Por 70 anos tentamos adotar um marxismo ateu nesse país, e não funcionou. Por isso, todos chegaram à conclusão de que o oposto deve ser verdade. O Ocidente está tão acostumado com Deus e com a influência cultural da moralidade bíblica, trazendo liberdade de pensamento, valorização da vida, democracia, entre outras milhares de excelentes influências, que se esqueceram qual é a fonte do estilo de vida moral que rege a sociedade em que vivem. Apesar das gigantescas falhas no processo, a moralidade cristã dá liberdade até para negar a origem dessa moralidade, Deus. Você e eu, ocidentais, estamos tão acostumados com Deus que caímos na burrice de achá-lo irrelevante. Esse vídeo é para te acordar para a verdade sobre um mundo sem Deus. Te lembrar que as críticas feitas à moralidade cristã, ironicamente, só são possíveis por causa da moralidade cristã influenciando a sua realidade. O vídeo também irá expor o quão relevante é a pergunta: Deus existe? Mas quando pensei em tudo o que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Eclesiastes 2:11. Reductio ad absurdum. Redução ao absurdo. A prova da contradição. São sinônimos que apontam de forma bem apropriada para o ateísmo. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, sabem que a não existência de Deus apontaria para um fato: a vida é absurda. Bem, sabemos que a conclusão que escolheram chegar foi essa, pois assim poderiam continuar a negar a fé em Deus. O único problema foi que nenhum dos dois conseguiu viver de forma moralmente compatível com aquilo que professavam ser a sua conclusão lógica e suas consequências também lógicas. Como assim, Victor? No final desse vídeo eu te conto como que esses dois e vários outros, como o próprio Nietzsche, foram completamente incoerentes e inconsistentes com a sua visão ateia da vida. Mas para entender melhor, antes eu preciso te explicar algumas coisas, e a começar pela definição de 4 palavras importantes. A primeira delas é Deus. Aqui, Deus é o criador do universo, perfeito, onipotente e que nos fornece a vida eterna. 2, o sentido. Qual o porquê, ou seja, qual o motivo de algo importar? A terceira palavra é o valor. Aquilo que é certo ou errado, bem ou mal. E a 4ª palavra é o propósito, que significa qual a finalidade, qual o motivo de algo existir. Sem Deus, sentido, valor e propósito são meras ilusões. Só existem na nossa cabeça. Eu sei que você já está pensando aí: ah, mas ateu tem sim sentido, valor e propósito para a vida. Conheço vários assim. E eles não precisam de Deus para ter isso. Então, como eu adivinhei seu pensamento, eu já te adianto. É óbvio que os ateus têm sentido, propósito e valor. A existência seria completamente insuportável se eles não tivessem. A questão é que se não houvesse um Deus criador de todas as coisas, e que é Ele mesmo o padrão moral de todas as coisas, o valor, o propósito, o sentido que um ateu tenha para a sua vida não é real. É mera ilusão. Ou seja, é apenas algo que parece existir na vida dele, na minha e na sua, mas que não existe de verdade. Isso é o verdadeiro significado de não existir padrões morais objetivos, que muitas vezes as pessoas confundem quando falamos sobre valores morais. Esses são os objetivos. Objetivos seriam aqueles que existem de verdade. Se eles não existem de verdade, são meras ilusões. Como eu disse, se Deus não existisse, mas relaxe, Ele existe sim, mesmo que continuem a negar isso, graças a Ele. Não sei se você ainda continua com a opinião de que tanto faz se Deus existe ou não. Todo mundo em algum momento já pensou na morte. De repente, o eu simplesmente não existe mais. Paul Tillich chama isso de a ameaça do não ser. Agora você é. Se tudo simplesmente acabar, apagar, você deixou de ser algo. Tenta imaginar isso por um segundo aí. O que nós fazemos é conviver com o fato da morte. Mas pense no que Sartre tem a te dizer sobre isso. Não vou ser nem eu que vou te falar. Uma vez perdida a eternidade, não faz muita diferença se isso demorar muitas horas ou muitos anos. O ano é 1929. Edwin Hubble
astrônomo, trabalhando com observações do telescópio Hooker no observatório de Mount Wilson, descobre que o espectro da luz de várias galáxias distantes mostrava um desvio para o vermelho, ou seja, tendiam para uma coloração avermelhada, o chamado redshift. A conclusão, as galáxias estão se afastando da Terra. A partir disso, Hubble formulou a relação redshift-distância. Quanto mais longe, mais avermelhada a galáxia fica. A nova conclusão, então, o universo está se expandindo. Mas qual a consequência disso? A consequência disso é chamada de morte térmica. As estrelas vão se extinguir, as galáxias vão se afastando uma das outras e a temperatura do universo vai a cada vez mais tendendo ao zero absoluto. Ah, Victor, mas tem outras teorias para o fim. Sim, tem. Mas todas as mais aceitas e mais robustas apontam para um fim catastrófico, sombrio de tudo. Muito parecido com o que a gente chama de morte térmica. Inclusive, essa é a mais provável do ponto de vista físico. Você entendeu isso? Você entende isso? Sabe as pirâmides do Egito? Uma obra arquitetônica magnífica, né? Virarão pó. Sabe o homem pisando na lua? A nossa capacidade adquirida de observar detalhes do espaço através dos nossos telescópios, etc. Sabe aqueles prédios lindos, com curvas arquitetônicas maravilhosas, cheias de tecnologia, criadas pela inventividade humana? Tudo inútil. Vai virar só pó. Uma nova descoberta científica para nos permitir avançar ainda mais. Inteligência artificial? Inútil. A paz e o fim das guerras? Uma perspectiva ateísta? Inútil. Sabe aquele momento de alegria com quem você mais ama? O abraço apertado? O beijo da pessoa que você ama, dos seus familiares? Não teve propósito algum. Nem na memória vai ficar. O mesmo acaso que teria nos gerado irá nos exterminar sem nem pensar duas vezes. Se nós acabarmos em nada, nós nada somos. Ter ou não existido faz alguma diferença nesse cenário? Faz, porque Deus existe. E Ele é a fonte de tudo que podemos e que não podemos encontrar na matéria, incluindo o sentido, o valor e o propósito. Diferente de nós, o que vem dele é objetivo e eterno. Eu sei que você está muito ligado e vai acabar me dizendo o seguinte: ah, mas o fato de que nosso tempo tem prazo para acabar não tira o propósito das coisas. Muito bem. Você é um astronauta e durante sua viagem para a Lua você se perdeu da sua nave quando foi levado por um pequeno meteorito para fora dela. Por algum milagre você sobreviveu. E agora você está flutuando nesse meteorito aí com o tamanho de um quarto de mais ou menos 10 metros quadrados. No meio do espaço, sem ter como voltar. Você tem 2 frascos na sua bolsa. Uma poção de veneno e outra de imortalidade. Quando você percebe o seu futuro, qual que você vai tomar? Lá vai você, bebendo até a última gota. Eu sei, você não consegue acreditar no que está fazendo com você mesmo. Como você poderia acabar tomando essa decisão com sua própria vida? Sem julgamentos aqui. Eu te entendo. Você tomou a poção da imortalidade. Agora você está condenado a viver para sempre, sem propósito e sem sentido. Já dá até agonia, né? Portanto, mesmo que a gente consiga através da tecnologia viver para sempre, isso não resolve as coisas. Você precisa agora refletir então sobre mais um detalhe essencial. Se a imortalidade não existe, então tudo é permitido. Dostoiévski. E se o fim de todos é o túmulo, que diferença teve entre Madre Teresa de Calcutá e Stalin? Seja muito sincero e objetivo com essa resposta. Você poderia me dizer que todos seguimos um padrão de certo e errado, porque é bom pra todo mundo. Mas aí se você me disser isso, eu vou ser realmente obrigado a te perguntar, em qual realidade você vive? Os desejos de uns quase sempre afetam de forma negativa outras pessoas. Em especial quando falamos de pessoas poderosas. Você ainda pensa, e daí que Deus existe? Muito bem. No final, não há nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Nada mais do que uma insípida indiferença. Somos máquinas para a propagação de DNA. Essa é a única e exclusiva razão de todo ser vivo existir. Richard Dawkins. No mundo de Dawkins, o que é certo? O que é errado? Só existe indiferença. Fala sério. Você é ateu? Pare imediatamente de criticar guerras, opressões e crimes. É hipocrisia demais da sua parte. Ainda mais quando você aponta hipocrisia de outras pessoas que falam de moralidade, mas pelo menos acreditam em uma fonte de moralidade. Você acredita no amor e acha louvável a generosidade? Hipócrita. Só existe a indiferença total. O Richard Dawkins já está te falando. Essa é, segundo Sartre, a realidade nua e crua. A realidade sem valor da existência. Não sou eu que estou dizendo. São os grandes ateus da história. Você é um cientista e acaba de criar a máquina do tempo. Não perde tempo. Você precisa saber aquilo que todo mundo quer saber. Todo mundo vai te idolatrar quando souberem que você viu. Cara, você viu o quão longe chegaremos com todo o nosso avanço material. A inteligência artificial levando a gente pra longe, longe, longe. Não perde mais tempo. Vai.
A gente precisa saber, e você é a pessoa capacitada para levar a gente para essa missão. Você sabe que sua missão é maior do que qualquer outra coisa que alguém já viveu. Tempo e espaço agora estão se dobrando diante de você. Você está dentro da sua máquina, o tempo e espaço dobrando e você indo para o futuro. Você hackeou a realidade. Você chegou no futuro. E o que você encontrou? A Terra. Ela foi transformada em algo totalmente irreconhecível. O Sol agora é um gigante vermelho, fraco e moribundo no céu. A atmosfera é pesada, o ar é rarefeito, difícil de respirar. A vida na Terra é quase inexistente. É um mundo de silêncio, com exceção dos murmúrios dos ventos e do suave barulho do mar. Você sabe que o caminho do ser humano, atrelado às leis físicas, é a insignificância do homem diante do vasto e impiedoso universo. Quem nos contou essa história foi H.G. Wells. Ele nos contou no seu livro The Time Machine, em 1957. Hoje nós sabemos que o futuro é exatamente esse, se Deus não intervir. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 31 e 32. Se Deus está morto, o homem também está. Autor desconhecido. Eu sei que você vai argumentar que isso não prova a existência de Deus. Parabéns! Você começou a entender por que aquele argumentinho de que se Deus existe, por que o mal existe, e isso prova a não existência de Deus, é um argumento completamente inútil. Mas vamos seguir. Se você já leu a proposta de Stephen Hawking, no livro que ele diz que o universo se autogerou, bem, temos ali um gênio da física. Mas alguém que tem pública dificuldade com filosofia. Não era muito a praia dele, aparentemente. Agora quem fala com você é Nietzsche, um dos filósofos ateus mais influentes da história. Ele conta que um homem louco entrou no meio de uma praça com uma lanterna na mão, procurando Deus. Deus por acaso está perdido? Ou se escondeu? As pessoas estavam zombando desse homem. Sabem onde Deus está? Gritou ele. Vou contar a vocês. Nós o matamos. Você e eu. Somos todos assassinos dele. Mas como fizemos isso? Como fomos capazes de beber o oceano? Quem nos deu uma esponja para apagarmos o horizonte? O que fizemos quando separamos a terra do sol? Para onde ele caminha agora? Para longe de todos os sóis? Estamos afundando cada vez mais para trás, para o lado, para frente, em todas as direções. Será que restou algo acima ou abaixo? Estamos vagando como que através de um nada infinito. Não sentimos o hálito do espaço vazio? Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Como nós, assassinos dos assassinos, vamos consolar a nós mesmos? A multidão olhava fixamente para o louco. Cheguei cedo demais, disse ele. Esse tremendo evento ainda está acontecendo, e até agora não chegou aos ouvidos dos homens. Nietzsche percebeu. Você percebeu? A implicação do ateísmo é o niilismo, ou seja, a destruição de todo o sentido e valor da vida. O homem vive em um andar inferior, o mundo exclusivamente material. Lá, Deus não existe. Lá, a vida é absurda. No andar superior existe valor, sentido e propósito. O homem moderno vive embaixo. Mas nesse mundo, não existe felicidade real. Por isso ele continua a dar saltos de fé para o andar superior. Hipócrita! Se Deus não existe, fala sério. O andar de cima não existe. Quero exemplos práticos de gente que não crê em Deus, mas viveu de forma inconsistente e incoerente com isso? Sartre argumentava que você pode simplesmente criar um sentido para a vida. Mas ele mesmo disse que a vida é absurda. Conforme suas próprias palavras, não tem sentido na existência. Portanto, a ideia genial é... Bom, já que não tem, cria um para você. Cria um sentido, inventa. Mas deixa eu te contar um fato. O universo não passa a ter sentido porque você criou um sentido para ele. Se eu der um sentido para o universo e você der outro, quem tá certo? Quem tá errado? Para ser feliz sem Deus, eu preciso fabricar minha própria ilusão para fingir ser feliz. Essa é a resposta, a mensagem do ateísmo para você. Camus, assim como Sartre, em um segundo defende o absurdo da vida e no outro segundo defende a ética do amor e da valorização do próximo. Pô, cara, parece uma piada de mau gosto. Bertrand Russell, ateu, foi um crítico da sociedade, denunciando a guerra e as limitações à liberdade sexual. Inconsistência detectada, Russell. Ele confessa que não dá pra viver como se valores éticos fossem pura questão de gosto pessoal.
Nisso eu concordo plenamente com ele. Portanto, ele também confessa que sua própria visão não é crível. Ele no fim acaba confessando: não sei a resposta. Violência, assassinato, guerra, enfim, tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas vai ficar pesado pro YouTube. Como já disse Dostoiévski, e eu repito que, se Deus não existe, tudo é permitido. Pois é, talvez você ignore tudo que eu disse e continue a ignorar a realidade. Mas se você ainda tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu vou te falar. O mundo que você vive só é possível se Deus existir. É impossível ser diferente. Até o grandioso Nietzsche, que defendia a necessidade de se viver além do bem e do mal, quando presenciou a posição antissemita do seu mentor, rompeu laços de amizade com ele. Sartre viveu exatamente a mesma situação. Para de mentir para você mesmo. Um mundo moral sem Deus não existe. Eu sei que você vai argumentar que a impossibilidade de viver sem atributos morais e éticos não provam que a realidade precisa de Deus ou que ele exista. Ok, então para finalizar vou pedir para você pensar uma última coisinha. Se a moral e a ética sobre a qual vivemos, se o sentido, o propósito e o valor são meras ilusões, criadas porque é impossível viver sem elas então. Se algo é uma ilusão, significa que não dependemos disso para viver. Ilusões não são necessárias, elas são ilusões. Por definição, elas não são condição de existência para nada. Apenas a realidade é condição de existência. As coisas que de fato existem são realmente necessárias e, portanto, nós não podemos viver sem. A moral, a ética, o sentido, o propósito e o valor. Ninguém na história conseguiu viver sem eles. Porque é impossível. Você já entendeu, né? Se não dá para viver sem eles, eles são reais. São necessários. Eles não são ilusões. Deus é causa essencial e irrevogável para a existência deles. Pense nisso. Em breve a gente conversa em outro vídeo sobre o que o cristianismo bíblico tem como resposta para ser a resposta de tudo isso. E daí que Deus existe, eu acho que você não pensa mais assim. Eu vou ficando por aqui e vou te recomendar esses dois vídeos do canal, esse e esse. Um vai te mostrar que o ceticismo não tem nada de inteligente. O outro vai te mostrar a gama de evidências que existem para o design inteligente. Até semana que vem, em 2024. Um feliz ano novo e que você comece a olhar para aquele que realmente pode mudar o seu novo ano.